nova norma regulamentadora número 1 trouxe requisitos gerais quanto ao gerenciamento de riscos ocupacionais, preenchendo uma lacuna regulamentar, pois não existia NR que tratasse claramente da gestão de riscos ocupacionais. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Parte relevante do PGR é a identificação dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde e a avaliação dos riscos ocupacionais. Essa avaliação, conforme a NR1, pode ser efetuada por unidade operacional, setor ou atividade. Avaliações por unidades operacionais ou por setor podem ser adequadas para empresas pequenas, mas para médias e grandes as avaliações o serão por atividades. Atividades no âmbito ocupacional são efetuadas em ambientes de trabalho. Tanto a NR1 como o evento S2240 do E-Social fazem referências explícitas ao ambiente de trabalho. NR1. O PGR é documentado por inventários de riscos e planos de ação, NR1, 5.7.1. Em relação ao inventário de riscos, o 5.7.3.2, diz que ele deve contemplar informações sobre caracterização dos processos e ambientes de trabalho. E-Social, tag 17 do evento S2240, Condições Ambientais, do E-Social, requer informações sobre o ambiente de trabalho, atividades desempenhadas e exposição a agentes nocivos. A referência no E-Social ao ambiente de trabalho é persistente, pois até a versão S2.5 existia um evento que tratava exclusivamente do ambiente de trabalho, o S1060, Tabela de Ambientes de Trabalho. Na versão de lançamento do E-Social, a S1.0, o evento S1060 migrou para o S2240. O conceito do ambiente de trabalho se reporta ao local onde as tarefas profissionais são produzidas e executadas, podendo ser tanto o escritório da empresa, o chão de fábrica como também o home office dos trabalhadores. Como se observa, as avaliações ambientais de riscos ocupacionais precisam ser feitas considerando ambientes de trabalho para que hajam aderência, seja diante da NR1 ou do evento S2240 do E-Social. Diante dessas exigências, não se constitui em boa prática avaliar riscos por outras condições, e entre essas, a mais frequentemente utilizada é a efetuada por grupos homogêneos de exposição. O conceito do GHE corresponde a um grupo de trabalhadores, que apresentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. O conceito do GHE se baseia no risco. Isso significa, por exemplo, que trabalhadores que exercem atividade no ambiente de trabalho A, C e D, onde há ruído cuja intensidade é semelhante, são considerados como um GHE ao ruído. Nesse caso, o agente nocivo é semelhante para todos, mas a descrição do ambiente de trabalho e a informação sobre atividades desempenhadas não são comuns. Isso faz com que muitas vezes não se caracterizem tanto processos como ambientes de trabalho, conforme o exigido pela NR1. Também a descrição do local onde o trabalhador exerce suas atividades, exigido pelo evento S2240, na tag 17, fica difícil de atender. Assim, todo ambiente de trabalho é um GHE, mas nem todo GHE é constituído por um mesmo ambiente de trabalho. A tag 21 do evento S2240 é descritiva, ou seja, ali o empregador descreve o local em que o trabalhador desempenha atividades. Por ser um campo descritivo, o evento será recepcionado pelo E-Social e há a tranquilidade de dever cumprido, caracterizada pelo envio. A descrição das atividades é fundamental para a concessão da aposentadoria especial. Sem uma descrição precisa e detalhada das atividades exercidas pelo trabalhador, é impossível comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde, consequentemente, o direito à aposentadoria especial. A descrição precisa conter informações que permitam a análise da exposição aos agentes nocivos, e entre eles o local de trabalho. A falta de clareza ou a imprecisão na descrição das atividades pode levar a indeferimento do pedido de aposentadoria especial. Isso pode significar que, por ocasião da solicitação de aposentadoria especial, trabalhadores tenham dificuldades na sua concessão por essa falta.
Em outras palavras, avaliações ambientais por GHE colocam em um mesmo cesto trabalhadores que exercem atividades em ambientes distintos, pois o conceito é o de utilizar o risco como centro da avaliação. Nesse caso, descrição de um ambiente fica prejudicado, pois poderão ser muitos ambientes incluídos na avaliação. Por outro lado, avaliações por ambientes de trabalho são precisas em relação à descrição desses ambientes, e o que é informado tanto no inventário de riscos como, especialmente, no evento S2240, tem consistência. Por ocasião dos estudos para desenvolver funcionalidades no SigoWeb que estivessem de acordo com a nova NR1 e com a exigência do E-Social, buscamos ajuda em pessoas com conhecimento profundo e que pudessem ajudar a formatar o que desejávamos desenvolver. A utilização dos grupos homogêneos de exposição é tão difundida que não foi fácil encontrar uma voz discordante dessa metodologia de avaliação de riscos ocupacionais. Felizmente a encontramos, Dr. Gilmar Trivelato, pesquisador da Fundacentro, e que participou da elaboração do novo texto da NR1. Há uma série de webinars sobre a NR1 promovidos pela Fundacentro, realizados em 2021, e entre eles, o de número 4 trata do inventário de riscos. O vídeo a seguir foi editado para apenas apresentar a concepção do que o Dr. Gilmar chama de unidade de trabalho e que corresponde ao ambiente de trabalho. Após o conhecimento da balizada opinião do Dr. Gilmar, efetuamos os desenvolvimentos no SigoWeb com a convicção de que estávamos o fazendo de acordo com conceitos corretos. E hoje, particularmente, nós vamos abordar o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, mas focando como é a construção do inventário de risco, que é a grande novidade que está na NR1. Qual é a segunda etapa? É você fazer uma caracterização do estabelecimento e definir unidades de análise, que eu vou explicar o que é. Ou seja, é um voo panorâmico que você tem que fazer na empresa, né, para você ter uma ideia geral, para você ver como que você vai abordar. E claro que isso daí, né, essa visão geral de processos e áreas de trabalho, como que ela está organizada administrativamente, os dados gerais sobre recursos humanos e organização do trabalho, e definição de unidades de trabalho. Essa é a unidade, é o que nós vamos sugerir, né? Como você vai fazer essa avaliação de riscos? Porque você tem que ter uma unidade de trabalho e saber exatamente quais são os perigos ou fatores de riscos e os riscos daquela unidade, né? Esse conceito não aparece na NR1. Isso é uma abordagem racional. Então, se você tem que definir uma unidade de trabalho. Nós vamos explicar o que é essa unidade de trabalho. Quais são os fatores, né? Isso, a empresa que vai definir as unidades de trabalho conforme a conveniência, né? Mas tem alguns fatores que interferem. Primeiro é o porte, né, do estabelecimento, como eu já mencionei. Uma coisa é uma loja, uma coisa é um estabelecimento bancário, outra coisa é o escritório, a matriz dessa organização bancária. São situações muito diferentes. Então, o porte envolve a complexidade do processo produtivo. Então, eu tenho que conhecer muito bem o processo produtivo, que tipo de formas que esse processo está sendo organizado, né? Se é um processo contínuo, se é um processo que se dá por bateladas, se é um processo que se dá por projetos, por exemplo, igual na construção civil. Então, eu tenho que ver a complexidade e a natureza desse processo. Eu tenho que saber como é que o trabalho está organizado. Você tem várias modalidades, desde o modelo fordista, taylorista, até modalidades mais atuais, mais recentes para a organização do trabalho, né? Então, tem que conhecer isso. A natureza dos perigos ou os riscos. Às vezes, eu posso agrupar numa única unidade, geralmente em indústrias de pequeno porte, no mínimo eu agrupo em duas unidades, o setor administrativo e o setor produtivo, porque às vezes o setor administrativo está sujeito, exposto a fatores de risco que não tem nada a ver com o setor produtivo. Então eu posso agrupar, por exemplo, toda a área administrativa numa única unidade. Então isso vai depender de cada critério, mas tem algumas regras.
Então, essa unidade, ela pode ser uma unidade administrativa. Às vezes é importante que essa unidade de trabalho tenha um responsável, porque na etapa subsequente da avaliação de riscos, você vai ter que fazer o plano de ação e é relevante que você tenha um responsável por essas ações. Ela pode ser, às vezes, um processo produtivo. Você pega uma grande refinaria, às vezes de petróleo, por exemplo, você tem uma unidade que é o recebimento, você tem uma unidade que é a destilação atmosférica, você tem uma unidade que é craqueamento, enfim, você tem até as unidades onde tem o produto final terminado. Então, às vezes, você pode separar por processos. Às vezes, os processos estão misturados, é melhor uma abordagem geográfica. Você vai separar áreas ou setor de trabalho. Ou, às vezes, a unidade é uma equipe de trabalho. Você tem uma empresa de comércio atacadista, você pode ter uma equipe de motoristas, você pode ter na indústria uma equipe de manutenção elétrica, manutenção mecânica, enfim. Você pode ter, por exemplo, num estabelecimento de saúde, equipes específicas, que ela se desloca para diferentes setores. Então, às vezes, a abordagem geográfica nem sempre é adequada. Se você tem uma mobilidade dessas pessoas, você tem que constituir equipe. Por exemplo, num setor de transporte coletivo, essa equipe de trabalho pode ser constituída pelos motoristas. Eu estou dando assim alguns exemplos. É muito comum, eu vejo a prática corrente aí, o pessoal fazer, minha unidade de trabalho vai ser por função. Só que isso daí envolve algumas complicações. Ou o pessoal usa, vou fazer por grupo de exposição similar, embora utilize até grupo homogêneo de exposição. Esse conceito está errado, esse conceito deve ser aposentado, é um conceito da higiene ocupacional, né? E não se fala grupo homogêneo de exposição. Você agrupa os trabalhadores em função da similaridade da exposição. Então, esse é um conceito que quem está usando por aí tem que rever a forma que ele está usado. Por que disso? Como eu falei para vocês, é uma abordagem da higiene. Quando eu identifico um tipo de exposição, em vez de eu avaliar todo mundo, eu vou agrupar aqueles trabalhadores num grupo único, que pode ser todo mundo de um setor, pode ser todo mundo, não necessariamente de uma mesma função. Dificilmente você vai encontrar grupos de trabalhadores que estejam expostos de maneira similar a todos os fatores de risco que tem naquela unidade. Então, é possível? Mas essa abordagem tem que ser vista com muito cuidado, e eu chamo a atenção, porque eu vejo que é uma prática, eu vou fazer por GHE. Não. Quando você está abordando todos os tipos de riscos, nem sempre é adequado, porque às vezes ele pode ser similar para a exposição ao ruído, mas às vezes ele não é similar para as exigências biomecânicas da atividade de trabalho dele, tá? Uma recomendação importante. Revisem se avaliações são ainda efetuadas considerando-se GHS, e como se comporta o software de SST utilizado. Avaliações que utilizam os GHS precisam ser refeitas sob a ótica dos ambientes de trabalho, e softwares de SST que ainda se reportam a GHS estão desatualizados. Ainda, olhem o arquivo XML do evento S2240 que sua organização envia ao E-Social, e nele atenham-se especialmente a tag 21. É possível que o informado não corresponda à realidade, e isso pode obstaculizar uma solicitação de aposentadoria especial e originar algumas futuras situações desagradáveis para a organização. Vamos ver telas do SigoWeb onde são aplicados os conceitos de ambientes de trabalho. Acesse o SigoWeb na área SST e na aba Segurança. Na pasta Cadastros é feita a gestão dos ambientes de trabalho. Nessa empresa existem diversos ambientes já cadastrados e aqui estão seus nomes e se podem ver os colaboradores que estão a ele vinculados. Ao clicar em Incluir para cadastrar novo ambiente, a primeira funcionalidade que aparece é para informar se esse ambiente é de alguma empresa que tenha que atender às exigências da NR38, a norma da limpeza urbana. Isso porque a configuração de ambientes para essas empresas tem algumas diferenças em relação a empresas que não são desse setor. Se não for do setor de limpeza urbana, informam-se o nome do ambiente,
sua descrição e os processos de trabalho nele realizados, se o local do ambiente é do próprio empregador ou de terceiro, outras informações necessárias para atender o E-Social, e vinculam-se colaboradores a esse ambiente. Estando o ambiente cadastrado, é possível informar riscos ambientais e outras informações para ele. Ao clicar em incluir e selecionar o ambiente desejado, se observam os colaboradores que estão a ele vinculados e para os quais se aplicam todas as informações que veremos agora. Ao escolher o risco e o fator de risco que está em uma tabela nativa do Civilware, e com isso inexistem as trabalhosas parametrizações, é informado para ele tudo que aí está. Esse é o painel de controle da segurança do trabalho.